Como vai, galerinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do seduçãohipnótica.com. Nesse vídeo então vamos falar sobre como ter conversas atrativas com o sexo feminino. Bom, pessoal, existem algumas técnicas de conversas que, além de prender a atenção, faz você parecer bem interessante e atrativo. Essas são dicas que fazem a diferença ao iniciar, manter ou terminar a conversa. Existem horas boas para puxar uma conversa, mas outras que você deve evitá-las. Você pode administrar bem as conversas boas e as não boas. As conversas que contam são aquelas que você claramente tinha ou tem a chance de tomar uma atitude. Então é melhor evitar uma conversa do que conversar e não agir, velho. Bom, às vezes você pode ter duas chances para agir. E não pense em ter uma terceira chance para poder se declarar. Essas duas conversas você tem que agir, tem que chegar nela, declarar suas intenções para ela. Mas existem algumas meninas que você nem terá uma segunda chance para conversar. Essas são as meninas da balada, as meninas que você conhece na rua ou por acaso. Com essas você tem que agir, senão não vai nem chegar a uma segunda conversa. Aja de modo certo e conquiste ela. Pois bem, para você conversar atrativamente é preciso considerar dois fatores. As conversas que contam como ponto positivo para a mulher e as que não contam. As conversas que contam são aquelas que chegam ao lado pessoal, que prendem para o lado eu e você. Essas você deve evitar até que saiba que o momento é certo para agir. Se você está conversando em grupo, por exemplo, esta com certeza seria uma péssima hora para esta conversa. Os exemplos de conversas que não contam e que, apesar dessas conversas, você ainda terá as duas chances. São elas conversas cujo tema é profissional, trabalho, escola, por exemplo. Conversas na qual você encerra a conversa, conversas na qual você dá mais atenção às outras pessoas do grupo do que para ela, conversas curtas de bom dia, boa tarde, conversas que você dá pouca atenção para ela. Enfim, exemplos de conversas agora que contam e que você deve evitar se achar que não é o momento certo de agir. Conversas cara a cara, um a um, conversas longas, conversas sobre temas pessoais, conversas em grupo em que você dá muita atenção a ela. Evite desperdiçar uma chance das conversas que contam sem agir. Se você perceber que não está na hora de agir ou que não vai tomar coragem durante uma conversa que conta, dê um jeito de encerrar a conversa dizendo que tem que sair, falar com alguém, ver algo, ir ao banheiro e etc. Afinal, conversas na qual você encerra não contam. Mas atenção, a melhor maneira é não fugir, velho. Se você perceber que caiu numa situação de conversa longa, sobre temas pessoais, é nessa hora que você deve tomar uma atitude. Isso quer dizer que, de uma maneira direta ou indireta, você deve deixar claro que você não quer somente a amizade. E você só tem duas chances para fazer isso, se não administrar suas conversas. Na terceira chance, você já demorou muito. Velho. Para nossa sorte, tem uma regra de ouro. Para não desperdiçar conversas que eu já falei antes, mas vou repetir. Se tu perceber que não vai rolar durante a conversa e não ver como agir, invente uma desculpa e saia da conversa. Esta é uma maneira emergencial para conversas não contar. Mas o ideal é sempre e será sempre agir. Mas se a mina ficar afim de você na primeira conversa, isso te dá mais chance. Isso porque ela vai estar disposta a te dar essas chances. Mas não se iluda. Mesmo assim, você tem poucas chances para agir. E a falta de atitude é um ponto contra. Porque ela já está afim, então é só agir, né? Bom, muita gente tem vergonha de começar uma conversa. Lembre-se sempre que a timidez é a soma de não saber o que fazer, mas não ter coragem para agir. Há alguns métodos instantâneos para ajudar a diminuição da timidez. Mas lembrando que o que dizemos no vídeo Crenças Limitadoras, ou o vídeo passados, né, do Sedução Hipnótica, no vídeo Crenças Limitadoras, é que falamos que é fundamental para você adquirir confiança suprema. Confiança suprema te elimina timidez e te dá coragem, velho. Então vê esse vídeo se você não tiver visto. Bom, dê oi a todos na rua, que vai uma dica então para você tentar acabar com a timidez. Dê oi para todos na rua, sempre que cruzar com alguém, diga oi, não importa se tu conhece ou não a pessoa. Além de praticar a coragem e confiança, deixa as pessoas um pouco curiosas sobre você. De onde ele me conhece, que sempre me dá oi. Pergunte as horas para as pessoas, ajuda muito também contra a timidez. São dois exercícios simples e práticos e que dão resultados. Iniciar uma conversa com uma pessoa que você não conhece é algo simples. Se quiser, pode seguir umas regras básicas sobre isso. Primeiro, sempre inicie com uma pergunta, não com um oi.
Sempre inicie com uma pergunta. Essa pergunta não pode ser sobre ela. Você pode começar pedindo as horas, onde fica tal loja, mesmo que você saiba onde fica, onde você pode comprar tal coisa, qual o melhor lugar para comprar isso e etc. Você pode perguntar também, e aliás, ao fazer essa pergunta, a resposta sempre tem que ser do seu interesse. Demonstre interesse na resposta da pessoa, né? Utilize perguntas cuja resposta não se resume a sim ou não. Pergunte algo para ela explicar onde, como e por quê. Sempre que possível, use humor. Por exemplo, pergunte onde fique o McDonald's, onde fique a loja de roupas, onde fique o cinema. Pergunte as horas, pergunte se ela conhece a Patty ou a fulana, mesmo que você não saiba quem são elas. Se ela sabe quanto tempo demora o ônibus, essas coisas. Uma pergunta é a melhor maneira de iniciar uma conversa. Por quê? Você, ao iniciar uma conversa, não quer dar a impressão que está babando o ovo ou que é um maníaco. Enfim, faça a pergunta como se a única intenção fosse obter a resposta. E continue a conversa como se fosse natural, livre de qualquer intenção. Assim, ela ficará confortável com a situação. Uma mulher, quando percebe que você vai chegar nela, ela fica na defensiva. E ao iniciar uma conversa de modo natural, com perguntas, por exemplo, e livre de intenção, você remove essas guardas naturais dela. E o humor? O humor mostra que tua vida é divertida, é interessante, que tu tem uma vida legal, e ela vai querer fazer parte da sua vida. Se ela rir, melhor ainda. Além de gostar do seu jeito, significa que ela baixou as guardas para você. Sinal que ela pode estar gostando de te conhecer. Se ela for grossa ou fechada, deixa ela pra lá e procura alguém divertido e feliz. Você não quer namorar com uma garota grossa e fechada, não é não, velho? Então, não chega elogiando ela ou perguntando pelo nome. Isso é quase certeza de fracasso. Não inicie uma conversa dizendo oi, use o oi como cumprimento somente. Não chegue se apresentando nem perguntando o nome. Livre-se das intenções. Seja inteligente. Lembre-se também que em seguida terá de vir outra pergunta. Então não adianta ela responder a tua pergunta e sair andando. Mantenha a conversa, mano. Seguinte, iniciar uma conversa geralmente é o mais difícil, mas manter a conversa interessante é a parte mais importante. Lembre-se, a primeira impressão é a que fica. E as primeiras palavras que conversar com a garota que quer ficar são as que ficarão na imagem perante a ela durante um bom tempo. Então fique esperto, a primeira conversa é a mais importante de todas. A melhor conversa é aquela que beira o trivial. Se você quiser conversar sobre bolsa de valores, carros, futebol, cerveja ou qualquer coisa intelectualizada demais, você vai pagar uma de chato e vai ficar para trás. Escute mais do que fale. Mulheres gostam de serem escutadas. E não finge escutar, realmente preste atenção no que ela fala. Pergunte o que ela faz, o que ela gosta, o que ela gostaria de fazer, foque nela. Tire o foco de você, por mais que você queira contar várias coisas suas para ela. Escute mais e fale menos. Fale de sobremesas, de comidas, de coisas legais que tu gosta de fazer, sobre músicas, aventuras, viagens, etc. Conversas leves e divertidas. Se ela estiver disposta a falar sobre assuntos mais sérios, então beleza. Mas assuntos desse tipo são pesados para o clima da paquera, pois tem que ser algo divertido, descontraído, e assuntos sérios não geram muitos sorrisos. Ou você acha que se tu falar da bolsa, que a bolsa de valores caiu, ela vai sorrir? Fale de assuntos leves e descontraídos, sobre parques de diversões, coisas que levam à felicidade. Algumas regras de ouro para manter uma conversa são: deixe ela falar o máximo que puder. Elas adoram falar e isso é um sinal que está tudo ok. Fale apenas sobre o que for perguntado. Não fique oferecendo informações suas sem que ela pergunte. Quanto mais ela perguntar sobre você, sinal que ela está interessada. E ficar se exibindo estraga tudo. Bom, mantenha um mistério para ela ficar curiosa. Diga que tem coisa sobre você que prefere não falar e mude de assunto. Não elogie, não babe ovo, isso dá a impressão que ela é boa demais para você. Quanto menos você a elogia, mais desacostumado com aquele padrão de beleza você está. Demonstre isso, né? Fale na língua dela, tente usar palavras que ela usa, faça gestos que ela faz. Isso tem um efeito inconsciente incrível. É como se você estivesse entrando em conexão com ela. Use do humor inteligente, descubra o que é importante para ela e tente seguir as regras de conduta dela. Jamais pergunte sobre o namorado dela, esqueça isso. Mantenha um estilo ousado, mas respeitoso. Leve através de suas palavras a imaginar situações e sensações que ela gostaria de sentir. Abuse das indiretas. Pode se exibir, mas só um pouquinho, apenas um pouquinho, mano. Tenha em mente que tu não é o psicólogo dela. Tu apenas quer conhecer ela e ficar com ela. Não a deixe pensar que tu é somente um amigo.
Não fale de problemas, fale de coisas legais e alegres. Bom, perceba o que ela gosta de falar e deixe falar. Um bom exemplo é o que ela estuda. Conte histórias, comente algo diferente que viu na TV ou leu no jornal. Use do lugar que vocês estão para encaixar uma história, nem que seja mentira. Pergunte o que ela gosta de fazer, faça um comentário sobre o comportamento de alguém, faça um comentário engraçado sobre um detalhe de algum lugar, por exemplo, cortinas de bolinha. Utilize o ambiente para ganhar vantagem. Direcione a conversa de uma maneira conveniente para você. Realce os pontos que você pode expor suas ideias firme e maduramente. Um exemplo, se ela diz que gosta de caminhar no Parque X, converse sobre caminhar, se você também gosta de caminhar. Se você gosta de frequentar o parque, converse sobre o parque. Direcione a conversa de forma conveniente para você, que você saiba conversar sobre o assunto. Bom, essa primeira conversa tem que durar o tempo suficiente para ser fantástica e ela ficar com aquele gostinho de quero mais. Se tu tá percebendo que vai acabar o assunto, invente que tem que ir ao banheiro, fazer uma ligação, falar com alguém, olhe o relógio e diga que tem que ir não sei aonde. Invente uma desculpa para sair da conversa sem que o assunto acabe. Não deixe o assunto cair na monotonia, velho. Pegue o celular e olhe as mensagens antigas fingindo que recebeu uma na hora, por exemplo. Se alguém te ligar, diga que tem que sair, põe uma hora para sair e saia, olhe para o relógio e diga, tá na hora, tenho que ir. Se algum amigo te chamar, vá. Diga que tem que procurar alguém. Existem várias desculpas para você encerrar uma conversa que não vai dar em nada. Bom, a melhor hora para acabar uma conversa é quando ela estiver melhor também. Assim como a melhor hora de se aposentar é sair fora e quando se está no auge, né? A melhor hora de se aposentar é sair quando você está no auge. Assim, todos ficam pensando, por que ele parou? Ele podia fazer mais, né? Então, quando tu acabar a conversa, quando a conversa estiver mais gostosa, mais agradável, a garota e você também vão ficar com aquela sensação de quero mais, que gostou de conversar um com o outro, que achou o outro uma pessoa agradável. Vai ficar à vontade de se ver de novo e continuar a conversa. Isso é muito bom. Encerrando a conversa, tudo vai passar uma imagem de que tem uma vida interessante e que é uma pessoa atarefada. Também é uma ótima deixa para pedir o telefone ou MSN ou Facebook para contatos antes de sair, né? O desfecho depende também do contexto da situação. Se tiver numa balada, a conversa vai ser mais curta e no final tentará ficar com ela. Se for amiga de um amigo, tentará sair do grupo. Se for no ônibus ou no trem, pegue o telefone ou o MSN ou o Facebook. E assim vai. Cada situação tem um desfecho diferente. Tente não deixar a conversa curta demais também. Enquanto a conversa estiver interessante, mantenha, mas não faça longa demais. Na hora de acabar a conversa, é importante medir o nível de interesse dela ao finalizar uma conversa para saber o que fazer. É perfeitamente possível você ficar com alguém que acabou de conhecer no trem, por exemplo, mas lembre-se de analisar a situação para não dar um passo maior que as pernas. O fim da conversa depende do contexto. Então, que desculpas dar para acabar uma conversa? Pegue o celular e olhe as mensagens antigas fingindo que recebeu na hora. Se alguém te ligar, diga que tem que sair. Põe uma hora para sair e saia. Olhe para o relógio e diga, tá na hora, tenho que ir. Se algum amigo te chamar, vá. Diga que tem que procurar alguém. Existem várias desculpas por aí. Do mesmo modo que tem garotas que são afim de você e você não quer ficar com elas, também tem garotas que você quer ficar, mas elas não querem. O negócio é aceitar, faz parte da vida. Por isso não saia se apaixonando sem conhecer a menina direito. Se ela não te quiser, parta para a próxima. Se tu ficar num caso que não tá dando em nada, isso vai ficar ruim para ambos os lados. E pior, tu vai estar desperdiçando chance de conhecer outras garotas que tu tem chance. Se não der, não deu. Bola para frente, mano. Se você está encarnado em uma garota, quer porque quer ela para você e ela não te dá bola, tente conhecer outras 10 garotas. Tu vai encontrar entre elas uma que vale a pena. Isso vai ser melhor do que uma paixão não correspondida. É difícil? É, mas é a vida, cara. Nem sempre se ganha e depois isso passa. Aproveite e aprenda com os teus erros para não cometer mais. Não tem nada de mais em levar um fora. Bom, pessoal, é isso então. Vamos aplicar então essas dicas. Então até o próximo vídeo. Visitem o site seduçãohipnótica.com e o nosso blog oficial seduçãohipnótica.blogspot.com.br. Valeu, galera!